Tudo bom, meus queridos da Escola Jardim do Éden? Vamos para mais uma aula de Química, tá bom? Vamos falar sobre distribuição eletrônica, certo? Vamos ter as camadas. O que são as camadas? Né? Ela está associada aos períodos, certo? Que a gente viu lá na tabela periódica, que são as nossas linhas, certo? São quantos níveis onde os meus elétrons estão, certo? São as camadas da minha eletrosfera, né? Do meu átomo de Bohr. Lembra do meu átomo de Bohr? Eu falei, ele tem um núcleo positivo, certo? E tem órbitas ao redor dele, certo? Nessa órbita eu tenho cargas negativas, certo? Que são os elétrons. Então, cada camada vai caber um número específico de elétrons, certo? Então, observe aqui, ó. Tem 7 camadas, elas também podem ser chamadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou então K, L, M, N, O, P e Q. Certo? O que são esses números aqui? Isso aqui, ó, cabem 2 elétrons na camada K, cabem 8 na L, 18 na M, 32 na N, 32 na O, 18 na P e 8 na Q. Tá bom? Nós temos os subníveis. Além dos níveis, ok? Além das camadas, a gente tem subníveis, certo? S, P, D e F. Lembra quando eu falei na aula passada de tabela periódica, que eu coloquei lá na minha tabela S, D, P e F embaixo? Certo? Eu coloquei, tá lá, dá uma olhada lá de novo, para você ver como é que está essa distribuição desses subníveis na minha tabela periódica. Mas vou explicar aqui. Eles são um pedaço da minha tabela, dos meus níveis, certo? Que cabem um número de elétrons específicos, ok? Então, vamos lá. Na minha camada 2, na minha camada 1, que é a minha camada K, certo? Eu tenho só o subnível S, porque no subnível S cabem 2 elétrons, tá? Na minha camada L eu tenho S e eu tenho P, que no subnível S cabem 2 elétrons, no subnível P cabem 6, então 2 mais 6, 8, né? Quando eu tenho na minha terceira que cabe 18, eu vou ter S, P e D, então 2 mais 6, 8, mais 10, 18. E quando eu tenho até aqui, ó, a minha camada 4, né? Minha camada M, pelo menos, eu vou ter todos S, P, D e F, tá? Então, se eu tenho todos, eu vou somar, cadê? Vou somar e vai dar 32, por quê? 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. Na minha camada 5 eu vou ter todos também, então vai ser 32 também. Na minha camada P eu vou ter igual a minha camada N, eu só vou ter S, P e D. Tá? E na minha última camada, minha camada 7 ou minha camada Q, eu tenho 8, que é igual a segunda. Então ela tem só o S e o P, porque eu somo 2 com 6 e vai dar 8, certo? Então, aqui ó, para facilitar isso tudo que eu falei, a gente tem o diagrama de Linus-Pauling, tá? Para poder você fazer sua distribuição eletrônica quando tiver algum exercício sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer com vocês, tá? Um exercício para vocês se habituarem aí e conseguirem fazer em casa, tá certo? Então vamos lá. Como é que é esse diagrama de Linus-Pauling? O que você tem que fazer? Você vai colocar de 1 a 7, ó, um embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Aí você vai escrever S2, S2, P6, S2, tudo de acordo com isso daqui, tá bom? Então, ó, aqui tem 2 elétrons na minha primeira, então eu coloco S2, certo? 2S2, 2P6. Aqui, ó, minha segunda camada, 8. Aqui, ó, na terceira, 18, ó, 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Aqui, ó, somei tudo 32, somei tudo 32. Somei tudo 18, somei tudo 8. Tá? É assim que você faz. Vamos lá, como é que eu faço a minha distribuição eletrônica agora? Porque isso aqui não é minha distribuição, tá? A minha distribuição vai ser em linha, ok?
do primeiro subnível a ser preenchido até o último, tá? Então vamos lá. Aqui eu botei alternado, ó. Preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho e fui. Então, ó, eu começo no 1S2, tá bom? Depois eu vou pro 2S2, então ele vai sempre daqui para cá, ó, na diagonal. Então, 1S2, 2S2, aí acabou, não tem mais nada para cá, ele vem para cá. 2P6, 3S2, tem mais alguma coisa para cá? Não. Ele vem 3P6, 4S2, tem mais alguma coisa? Não. Aí ele volta aqui, ó, 3D10, 4P6, 5S2, tem mais alguma coisa? Não. Ele vem para cá, 4D10, 5P6, 6S2. Depois vem 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. 5F14, 6D10, 7P6. Pronto, você vai distribuir os elétrons dessa forma, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui como é que a gente faz essa distribuição e fica de olho aí. Então, voltando aqui, ó, vou fazer com vocês o exemplo do cálcio e o exemplo do Cl-, tá? Eu vou falar aqui, ó, esse menos, qual a interferência desse menos, tá bom? Eu deixei aqui, ó, o diagrama para a gente acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho o cálcio tem quantos elétrons? Certo? Você consegue obter essa informação através dessa representação aqui, certo? Então, através da sua tabela periódica, certo? Na sua tabela periódica, ele vai dizer o quê? Qual a informação que ele vai te dar? Vai te dar o número de prótons, que é o número atômico, e o número de massa. Mas, como a tabela periódica ela mostra átomos neutros, então, se ela me dá o número atômico, que é o número de prótons, o número de prótons é o quê? Carga positiva. Então, se eu tenho um número de cargas positivas e ele é neutro, eu tenho que o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, aqui, ó, ele também tem 20 elétrons. Certo? 20 elétrons. A gente representa o elétron com esse Ezinho e esse menos aqui, tá bom? Então, 20 elétrons. Como é que eu faço essa distribuição? Eu tenho que colocar os elétrons nas camadas. Então, eu vou preenchendo primeiro nas ordens, tá bom? Então, qual é o primeiro que a gente vai preencher? 1S2. Certo? Aqui, ó, tem 1S2. Depois, eu venho para o vermelho, ó, 2S2. Agora eu tenho aqui, ó, venho para cá, porque aqui, ó, não tem mais nada, eu venho pro preto. Ó, 2P6. 2P6. 2P6 depois vem o quê? 3S2. Mas vamos contar aqui para a gente não se perder. Quantos que a gente já colocou? Então, eu já distribuí dentro da minha eletrosfera do átomo de cálcio. Quantos elétrons? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 12. Ele tem quantos? 20 elétrons. Então, faltam 8 só. Eu não preciso escrever tudo não. Por quê? Porque eu não tenho esse tanto de elétrons aqui, ó. Isso aqui representa uma quantidade muito grande de elétrons. Tem que contar depois, mas vai ter que dar um número de átomos que tem na minha tabela periódica, ok? O número de átomos... o número de átomos também é a quantidade de elétrons que tem na minha tabela periódica, certo? Então, ó, tem 12, faltam 8. Depois o 3S2 vem qual? Ó, veio pra cá, agora o vermelho. 3P6. 3P6... E agora? Temos 2, 4, 10, 12, 18. 18 para 20 faltam 2. Qual é o próximo? A gente parou aqui, ó, 3P6, 4S2. Vou escrever aqui embaixo, ó, 4S2. Então essa é a minha distribuição eletrônica do cálcio, tá bom? Então você só pega isso daqui, ó, essa tabela que você vai ter que fazer, esse esquema que você vai ter que saber fazer, tá bom? E faz a distribuição assim, ó. Beleza? Pode fazer direto, decorado? Pode. Se você não precisa disso daqui, não necessariamente é obrigatório você usar. Tá bom? Isso aqui é um facilitador, né? Ainda mais para quem tem dúvida e está começando a aprender. Certo? Eu já consigo pegar e fazer direto a distribuição, porque eu já conheço isso daqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou fazer, ó,
Cl-, tá? Como é que eu sei o número de elétrons aqui? Certo? Eu tenho o quê? 17 prótons. Só que esse átomo aqui não é neutro, certo? Porque ele tem uma carga negativa, né? Então ele tem um elétron a mais do que ele tem prótons, certo? Porque ele não é neutro. Como ele é mais negativo, ele tem um elétron a mais, né? Como aqui só tem um sinal de menos, um elétron a mais. Então aqui eu vou ter 18 elétrons. Você pode pensar aqui, ó, pô, se aqui tem 20, é só eu tirar 2. Então é só eu tirar esse daqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. É isso? 2, 4, 10, 12, 18. Certo? Então, por essa aula é isso. Achou que tinha acabado, né, no nono? Então, eu quero que vocês leiam as páginas 233 a 240 e façam os exercícios 1 a 4 das páginas 241 e 242. É só um aviso aqui, ok? Estudem em casa, não deixem de ler as páginas que eu passei para vocês, ok? Do capítulo e fazer a página 241 e 242. Esses exercícios aqui, tá bom? Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários para eu poder te ajudar, tá bom? E vamos estudar porque quarentena não é férias, tá bom? Então espero você quando tudo isso acabar lá na Escola de Jardim do Éden, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.